Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu tinha anunciado que ia dar mais alguns detalhes sobre o panfleto do Karl Marx e Engels, Plano de Ataque contra a Democracia, mas de ontem para hoje eu tomei conhecimento de um assunto mais interessante e eu vou abordar aqui este DVD aqui, O Fim da Realidade Quântica, né? É um DVD feito com entrevistas do professor Wolfgang Schmidt, Seyyed Hossein Nasr e este que vos fala. Não é isso? Então, você vê que nos Estados Unidos eu sou considerado digno de aparecer ao lado dessas celebridades, né? No Brasil eu não estou nem à altura do Lula, né? Nem à altura do Lula, nem desses senadores, deputados, né? Nem desses ministros, né? Nem de qualquer professor da USP. Os caras falam, não, as pessoas de importância não dão nenhum valor para o Olavo de Carvalho. Quem dá assim é o povão, né? Está aqui o povão. Então é o seguinte, esse DVD é uma coisa de uma importância extraordinária, porque ele anuncia, vamos dizer, uma revolução científica das proporções daquela que houve no começo da modernidade, com o sistema de Copérnico e a obra de Newton, etc, etc. Estas obras iniciaram um ciclo que está terminando agora. Este ciclo é o que define a realidade objetiva como aquilo que é mensurável. O que, se você pensar bem, isto é uma coisa inteiramente absurda, porque mensurar é comparar uma coisa com outra, comparar uma coisa com uma escala imaginária, uma escala geralmente, como é que se diz, arbitrária, né? Como por exemplo quando determinaram a medida do metro, imaginaram, né, a circunferência da Terra, o raio do planeta Terra, e dividiram por 10.000 e sei quanto deu, descobriram o metro, mas ele não sabia a medida exata da Terra. Quer dizer, o metro é uma coisa inteiramente arbitrária, tá certo? E agora, se o metro é uma coisa arbitrária, você imagina as medidas não decimais, né? O pé do rei, o polegar do rei e assim por diante. Quer dizer, tudo isso é uma arbitrariedade. Tudo isso são elementos da imaginação humana. Que característica objetiva pode aparecer numa coisa dessa? A resposta é nenhuma. Mas acontece que no começo da modernidade a noção do objetivo e do subjetivo foi 100% invertida. Porque se você coloca como realidade objetiva apenas aquilo que pode ser mensurado, a mensuração é uma operação mental, não é uma percepção sensível. Portanto, só o que é realidade objetiva é o que é imperceptível. Deu para desligar? Portanto, só o imperceptível é realidade objetiva. Eu digo, e se a coisa é imperceptível, como é que você sabe dela? Só pelo seu pensamento. Então, isso quer dizer que todo o ciclo moderno é definido por vamos dizer, uma fantasia idealista inteiramente absurda e inaceitável, onde só aquilo que é pensado pelo ser humano é a realidade objetiva, e aquilo que a gente sente, percebe, toca, não, é tudo imaginário. Ou seja, o que eu penso é fisicamente existente e o que eu toco fisicamente é puramente imaginário. Dá para perceber a inversão? Né? É uma coisa que não tem como você sustentar uma porcaria dessa. E, no entanto, isso aí determinou a cultura do mundo inteiro durante 3 ou 4 séculos. Por isso é que quando você chega no tempo da física quântica, a física quântica é uma coisa seguinte, ela está amplamente comprovada, só que ninguém entende. Ninguém sabe o que a física quântica está dizendo, o que ela está querendo dizer. Tem certas experiências que parece que a comprovam, mas o que significa essa experiência? Ninguém sabe. Então chegamos no ponto, assim, vamos dizer, em que o absurdo se tornou obrigatório. Quando você vê hoje essas coisas que acontecem, por exemplo, toda esta maluquice a respeito da vacina, se o sujeito não é vacinado, ele perde todos os direitos, ele vira uma espécie de criminoso,
é resultado disto. Isso não apareceu da política, isso não apareceu da demagogia política, apareceu de uma perversão científica de 3 ou 4 séculos, gente. E precisa acabar com isso o quanto antes. Quer dizer, ou nós restauramos o senso, vamos dizer, da verdade objetiva nas ciências, ou não haverá verdade objetiva em parte alguma. Porque é evidente que o esforço científico é o mais sério esforço cognitivo humano. Isso todos nós admitimos. Tá certo? Mas o que virou a ciência hoje? A ciência se transformou num fetiche. Um fetiche que é brandido como arma intimidatória por pessoas que não têm a menor ideia do que é ciência. Porque você pega todo esse pessoal do STF, eles não têm a menor ideia do que é ciência. Eu duvido, eu desafio todos eles a ter um debate sobre ciência comigo. Eu provo que eles não sabem o que é ciência. E, no entanto, usam. Esse está contra a ciência, nós temos que prendê-lo. Vocês estão percebendo o que está acontecendo, bicho? Isso aí, assim, é apologia da loucura. Nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Isso não é um problema ideológico. Não é isso? Até o uso do termo ideológico já se tornou uma coisa incrível, porque durante 50 anos os comunistas tiveram um monopólio do discurso ideológico. Quando alguém tenta se opor a isso, ele é acusado de ser o quê? Ideológico. E a chamada direita aceita isso. O seu Bolsonaro aceita isso. O seu Bolsonaro tirou do governo os elementos que foram considerados ideológicos. E sobraram o quê? Os tecnocratas, positivistas. Ou seja, na mentalidade do seu Bolsonaro, só a esquerda tem direito a uma ideologia. A direita não tem. Isto o Bolsonaro, você imagina os outros. Agora, tudo isso, essa não é uma loucura política, não é uma loucura ideológica. Essa loucura está fundamentada na total destruição do senso lógico que vem numa ciência de 3 ou 4 séculos. Isso, nós não podemos aceitar essa brincadeira mais. Nós temos que, vamos dizer, exigir dos que se dizem representantes da ciência que eles nos mostrem que tem algum controle intelectual do que é ciência. Eu já dei aula sobre isso aqui, quais são as condições mínimas para existir um conhecimento científico, no sentido grego, no sentido da doxa versus episteme, quer dizer, a ciência versus a pura opinião. Não é isso? Qual é a primeira condição para que exista uma episteme? É a existência de algo que se chama evidência. O que é evidência? É um conhecimento que não precisa de prova porque ele é evidente por si mesmo. Se todos os conhecimentos precisarem de prova, então uma prova depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, e assim por diante infinitamente, portanto nenhuma prova tem sentido. Se a cadeia de provas não tem um início absoluto, por trás do qual não existe nada, então toda a prova é impossível. O edifício inteiro da lógica baseia-se na ideia da evidência intuitiva imediata. Por exemplo, o primeiro princípio da lógica, o princípio de identidade, A igual a A. Você pode tentar provar isso? Pode, mas não precisa. É isso? Por quê? Porque todo princípio, toda tentativa de prova do princípio de identidade se baseará no próprio princípio de identidade. Portanto, não é bem uma prova, é uma prova circular. Agora, ele é autoevidente, ele não precisa de prova. Por quê? Porque se você o abolir, nada mais faz sentido. Hoje o pessoal fala, por exemplo, fala de lógicas paradoxais. Isso é uma besteira, não existe nenhuma lógica paradoxal. Existe a aplicação da lógica a paradoxos, a problemas de paradoxos. Isso sim. Mas a lógica paradoxal é baseada na mesma lógica formal de sempre, apenas aplicada de maneira inversa. Então ela não forma uma nova lógica, é uma outra aplicação da mesma lógica. Então você dizer lógica paradoxal é apenas uma força de expressão, é apenas uma figura de linguagem, não é um conceito científico efetivo. Agora, você imagina o que acontece na cabeça de um estudante brasileiro quando ele acaba de sair do secundário, vai para a faculdade e alguém vai lá ensinar a lógica paradoxal para ele. Você destrói a cabeça do sujeito, porque ele vai acreditar que existe realmente a lógica paradoxal.
Ou seja, que um sistema lógico pode se basear na ideia de que A é igual a A ou de que A é diferente de A. Diga que não pode. Para A ser diferente de A, é preciso que ele seja igual a A. A expressão A é diferente de A só faz sentido se você souber o que é A. Hã? Se você não sabe o que quer dizer isso, aí não quer dizer nada. Portanto, a lógica paradoxal se baseia na mesma lógica de sempre, apenas aplicada de maneira inversa. Então não é uma outra lógica, é a mesma lógica. Só existe uma única lógica universal. Não tem como escapar disso aí. Ora, hoje em dia, a quase totalidade dos estudantes universitários perderam o senso dessa lógica universal. E vivem falando coisas sobre lógica paradoxal, etc, etc, sem saber o que estão falando. Como é que você pode ter uma discussão séria na esfera política se na esfera científica você não tem? É exigir demais, né? Quer dizer, você vai pegar esses senadores, deputadinhos do PT, do PSTU e tal, e exigir que eles tenham uma lógica quando os cientistas não têm? Você está exigindo demais. Quer dizer, você diz que a Dilma não tinha lógica? Fala, que obrigação tem ela ter lógica se os professores universitários que ensinam lógica para ela não têm lógica nenhuma? Que obrigação de lógica tem o Lula? Se tudo que ele aprendeu foi na mão desse tipo de professores. Você vê, o Lula aprendeu muita coisa com o Frei Beto. Eu já fiz análise de alguns textos do Frei Beto para discutir não as ideias políticas dele, mas a lógica que está ali dentro. Né? Por exemplo, quando ele diz que São Francisco de Assis não era um reformista, era um revolucionário. Por quê? Ele era tão contra a classe dominante que ele beijava os leprosos. Ou seja, ele está identificando o leproso com o pobre. Como se a lepra escolhesse as suas vítimas por classe social. Como se não existissem reis leprosos. Tem um rei de Jerusalém que é leproso. Ou seja, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ele está usando assim uma figura de linguagem. Quer dizer, a lepra é uma coisa muito ruim, a pobreza é uma coisa muito ruim, portanto são a mesma coisa. Isso é lógica, gente. Isso é lógica. Assim, olha, um tatu bola entende mais de lógica do que o Frei Beto, porra. Quando nós fomos receber o René Girard na faculdade da cidade, estava eu, o Frei Beto e mais não sei quem. E o Frei Beto dizia o seguinte: o capitalismo mata 100 mil pessoas por dia. Eu digo, mas não nasce 100 mil pessoas por dia, porra. O que é isto, porra? Posso discutir com um cara desse? Não posso. Porque ele não tem condição de discutir nada. Mas ele está falando com um público de gente que é ainda mais burra do que ele. Então, a intelectualidade brasileira inteira dos últimos 50 anos é assim. Toda ela. Eu outro dia vi uma conferência de uma senhora professora da USP a respeito do livro André Gide, Moedeiros Falsos. Foi, assim, a análise mais idiota que eu vi na minha vida. Eu li os Moedeiros Falsos, eu li 40 anos atrás. Mas o que eu me lembro vagamente do Moedeiro Falso é mais esclarecedor do que tudo que ela disse. Também já expliquei para vocês o que acontece, por exemplo, com a crítica literária do seu Antônio Cândido, que é tido como um gênio. Ora, o Antônio Cândido, quando ele faz a análise do Graciliano Ramos, ele não é capaz de distinguir entre o autor e o personagem. As características que ele vê no personagem, ele acha que estão no autor. Quer dizer, mas isso é um erro tão elementar. Quer dizer, você está confundindo a ficção com a realidade, porque se o personagem está dentro do romance, ele é uma criatura de ficção. Mas para criar uma criatura de ficção, precisa de um escritor de verdade, quer dizer, um escritor de carne e osso. É muito difícil entender isso. Depois, quando ele vai analisar o livro do Zé Geraldo Vieira, A 40ª Porta, nesse livro tem várias pessoas que são almas cristãs, pessoas de elevadíssima qualidade moral. E o Antônio Cândido acredita que essas almas não existem. Ou seja, Antônio Cândido é o topo da moralidade humana. Tudo que está para cima dele não existe, é invencionice.
Então você pega, sei lá, São Francisco de Assis, ele não era tão bom quanto Antônio Cândido, ele deve ser um personagem imaginário. Quer dizer, é claro que esse sujeito não está habilitado a escrever dos assuntos que ele está escrevendo. E olha, o Antônio Cândido não é dessa geração, ele é de 50 anos atrás. E 50 anos atrás as coisas não estavam tão ruins assim. Não é isso? Então,